A verdade é que estarmos sentados em nossa casa, de braços cruzados ou agarrados ao telemóvel, com esta certeza de que eu estou cá para os meus amigos, eu estou cá para aquilo de que eles precisarem, não chega definitivamente para manter uma amizade. Olá a todos, hoje venho falar-vos sobre como manter amigos. Não deixa de ser curioso que numa altura em que estamos todos infinitamente mais ligados através das redes sociais, através do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, dizia eu que não deixa de ser curioso que precisamente nesta altura haja tantas pessoas no fundo com tantas queixas de desamparo, de solidão, haja tanta gente que se queixe efetivamente de não ter amigos próximos ou pelo menos não se sentir próximo dos amigos, às vezes amigos de toda uma vida. Eu creio que qualquer um de nós já passou pela experiência de observar, por exemplo, numa reunião familiar, num jantar de amigos, ver efetivamente ali um conjunto de pessoas que nós sabemos que gostam umas das outras, mas que estão todas centradas nos respectivos ecrãs e, portanto, acaba por não haver genuinamente diálogo entre elas, acaba por praticamente não haver ali qualquer ligação. Nós chegamos a cair no ridículo, digamos assim, de estarmos ao lado de uma pessoa de quem nós gostamos e sabermos, por exemplo, que ele ou ela acabou de se separar ou que saiu de um emprego ou que está a viver qualquer outro problema. Dizia eu que às vezes acabamos por saber dessa notícia através das redes sociais. E eu creio que quando isto acontece, ou seja, quando nós estamos mesmo ali ao lado da pessoa e acabamos por saber de alguma coisa significativa sobre a vida dele ou dela através das redes sociais, isso deve produzir aqui algum alarme interno. Se nós continuarmos aqui a viver neste piloto automático, sem questionarmos um bocadinho as nossas escolhas, se nos agarrarmos no fundo aqui a desculpas do tipo eu não tenho tempo, eu tenho muitas obrigações, eu tenho muitas responsabilidades, no fundo se mantivermos este registro, este padrão, é mais provável que não só nos sintamos progressivamente mais sós, mas de facto haja aqui uma distância cada vez maior em relação às pessoas de quem nós gostamos. É muito curioso e não deixa de ser assustador, por exemplo, que hoje em dia haja tantas pessoas que assumam com clareza e honestidade que há meses que não têm uma conversa significativa com qualquer um dos seus amigos. Isto é muito diferente de assumirmos que não temos visto ou não temos conversado com os nossos amigos. Quando me refiro a uma conversa significativa, refiro-me evidentemente, no fundo, a qualquer conversa em que uma das partes se exponha de facto, ou seja, fale sobre alguma coisa que está a mexer consigo, seja pela positiva, seja pela negativa. A verdade é que muitas vezes nós não paramos para refletir sobre quão bons amigos nós estamos efetivamente a ser. Eu ouço muitas vezes, e sobretudo aqui no consultório, as pessoas dizerem-me eu sou amigo do meu amigo. O que quer que isto queira dizer? Eu percebo que de uma maneira geral nós nos autotranquilizemos com esta profunda convicção de que nós somos capazes de ajudar os nossos amigos, somos capazes de ajudar as pessoas de quem nós gostamos. Eu acredito que isto seja verdade para a esmagadora maioria das pessoas, mas a verdade é que estarmos sentados em nossa casa, de braços cruzados ou agarrados ao telemóvel, com esta certeza de que eu estou cá para os meus amigos, eu estou cá para aquilo de que eles precisarem, não chega definitivamente para manter uma amizade. Também não chega quando nos cruzamos com os nossos amigos, dizermos coisas como eu estou cá para o que precisares, quando precisares liga-me, ou ainda pior do que isso, dizermos eu depois ligo-te quando sabemos efetivamente que o mais provável é que não o façamos nos próximos tempos. Então, como é que se mantém uma boa amizade? Como é que nós conseguimos manter os nossos amigos próximos de nós? A regra número 1 é efetivamente a
consistência, isto é, não vale a pena olharmos para nenhuma relação afetiva do ponto de vista dos gestos grandiosos, isto é, tal como acontece em relação às relações românticas, em que nós podemos efetivamente ter um ou outro gesto muito romântico e depois estarmos ali meses a fio sem prestar atenção à pessoa que está ao nosso lado e isso basicamente vai valer zero para a pessoa de quem gostamos, também na amizade nós precisamos menos dos tais gestos grandiosos e precisamos muito mais da consistência, da disponibilidade regular. Quando falamos em manter uma amizade, é inevitável falar aqui de um conceito que é a inteligência relacional. Ora, o que é isto da inteligência relacional? Nós temos ouvido falar da inteligência emocional, eu já aqui falei até da inteligência erótica. O que é que quer dizer inteligência relacional? A inteligência relacional é um conceito que tem sido muito utilizado, sobretudo em contexto profissional, até em muitas formações associadas, por exemplo, à gestão, à liderança. A verdade é que nós hoje sabemos que as empresas, no fundo, acabam por crescer muito mais na medida em que as chefias, os seus colaboradores, sejam aqui dotados de algumas competências essas associadas efetivamente aqui às relações. Nós sabemos que nós somos muito mais felizes profissionalmente na medida em que sejamos capazes efetivamente de construir laços com as pessoas com quem nós trabalhamos. E nós também sabemos que é muito mais fácil, é muito mais provável que nós consigamos progredir na carreira na medida em que tenhamos, entre aspas, os contactos certos, na medida em que tenhamos aqui uma boa rede de contactos. Mas o que é que isto quer dizer? Será que ter a inteligência relacional significa, sobretudo, escolhermos as pessoas a quem devemos dar graxa, escolhermos as pessoas certas para bajular? Será que tem a ver com isso? Claro que não. A inteligência relacional não tem rigorosamente nada a ver com qualquer espécie de bajulação. A inteligência relacional tem a ver com, no fundo, o reconhecimento da importância das nossas relações, tem a ver com prestar atenção e reconhecer que é sempre possível fazermos alguma coisa para melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Seja isso em contexto profissional, seja isso em contexto social. Na prática e ainda a propósito das empresas, do nosso trabalho, do contexto profissional, eu gostava que refletíssemos aqui sobre uma situação concreta. Imaginemos que, por exemplo, temos um casamento que está marcado para um sábado de manhã, mas naquela semana damos-nos conta de que fomos escalados para trabalhar na sexta-feira à noite. Isto é, isso não vai impedir-nos naturalmente de irmos ao casamento de manhã, mas é aborrecido. Nós preferíamos 1000 vezes podermos descansar na noite anterior e estarmos fresquinhos para aquele fim de semana. Vamos imaginar então que o nosso chefe, ao saber disto, isto é, ao saber que temos efetivamente um casamento no sábado de manhã, toma a iniciativa de nos dar aquela sexta-feira, de nos dar essa folga, sem pedir rigorosamente nada em troca. Como é que isso nos faz sentir? Que imagem é que aquele chefe vai deixar em nós a propósito deste episódio específico? É fácil de adivinhar que quando as pessoas que trabalham connosco, estejam elas acima ou abaixo de nós na hierarquia de uma empresa, dizia eu, quando as pessoas fazem escolhas absolutamente desinteressadas, mas que melhoram a nossa vida, nós sentimos-nos mais próximos delas, nós criamos efetivamente ligações, nós construímos uma memória positiva associada à nossa ligação com aquela pessoa. Invariavelmente isto vai trazer frutos, neste caso também para a empresa. Inevitavelmente é muito mais provável que quando chegar a nossa vez de retribuirmos aquele favor, entre aspas, isto é, quando nós nos dermos conta de que haja alguma coisa que nós podemos fazer por aquele chefe, nós não vamos pensar duas vezes, nós vamos fazê-lo, precisamente porque há essa memória positiva. Ora então, voltemos aos nossos amigos e a como manter uma amizade. A verdade é que isto é exatamente aquilo que acontece também nas nossas relações de amizade. Isto é, quando as pessoas que estão à nossa volta estão lá
de forma muito regular, de forma muito consistente, quando vão deixando, no fundo, esta marca positiva, porque nos amparam, porque, no fundo, melhoram a nossa vida, nós sentimos-nos efetivamente mais próximos delas, nós sentimos também muito mais capazes, no fundo, de responder ao que quer que elas precisem. É importante lembrar que a vida de cada um de nós está cheia, mas assim, cheinha de chatices, de imprevistos, de aborrecimentos, de ninharias, no fundo, que alguns meses depois, alguns anos mais tarde, já ninguém se lembra, mas são aquelas coisas pequenas que vão efetivamente mexendo connosco no dia-a-dia. Ora, é fundamental, melhora muito o nosso bem-estar, esta profunda convicção, esta certeza de que há efetivamente aqui um conjunto de pessoas que estão à nossa volta e a quem nós podemos ligar para desabafar. Há um conjunto de pessoas que genuinamente se interessam, que estão lá para nós, que nos fazem efetivamente sentir amparados. Ora, se eu falar sobre um problema qualquer com um dos meus amigos e se essa pessoa, 1 ou 2 dias depois, me ligar ou me enviar uma mensagem apenas para perguntar: então, como é que estão as coisas? Então, chegaste a resolver aquele problema? Então, como é que tu estás? Como é que isso me fará sentir? Isto é, o simples facto de aquela pessoa, no fundo, se lembrar de mim 1 ou 2 dias depois e dar-se ao trabalho, entre aspas, de me ligar ou de me enviar uma mensagem, vai deixar-me aconchegada, vai deixar-me amparada, vai fazer com que me sinta efetivamente importante. Isto é, há alguém que se importa, há alguém que se preocupa comigo. Isso vai deixar uma marca positiva. Então deixo já aqui uma pergunta em jeito de provocação. Se olhar para os últimos meses, para o último ano, qual foi a última vez em que fez isto? Ou seja, em que ligou ou enviou uma mensagem a um amigo ou uma amiga só para perguntar como é que ele está ou como é que ela está na sequência de um desabafo qualquer que o seu amigo ou a sua amiga tenha partilhado consigo. Quando é que ligou ou mandou uma mensagem só para perguntar: então, está tudo bem? A verdade é que uma das regras de ouro para nos mantermos próximos dos nossos amigos passa efetivamente por ligarmos, por telefonarmos, não apenas quando precisamos dos nossos amigos, mas ligar sempre. Isto é, mostrarmos aqui de forma muito regular, de forma muito consistente, que nos lembramos daquela pessoa, que gostamos daquela pessoa, que queremos saber como é que ela está. Claro que isto faz-se de múltiplas formas, não apenas agarrando no telefone e perguntando: então, como é que tu estás? Eu até posso fazer isto e não ter e não demonstrar aqui genuíno interesse. Eu posso ligar para querer saber dos meus amigos e depois não ter tempo, não ter paciência para os ouvir. Ora, isso não me vai aproximar de ninguém, a não ser do meu próprio umbigo. Isto é, se eu telefonar para alguém de quem eu gosto com esta pergunta inicial: então, como é que tu estás? E depois, no fundo, aproveitar aquele telefonema para falar de mim, para falar sobre as minhas coisas, eu não vou efetivamente aqui construir qualquer ligação. Então, é importante a consistência, é importante ligar para as pessoas de quem nós gostamos, não apenas quando precisamos delas. É importante convidá-las para estarem presentes na nossa vida, convidá-las para virem até à nossa casa. É importante mostrarmos que nos lembramos delas a propósito de 1001 assuntos. Eu posso ler um artigo num jornal que seja sobre a área profissional de um amigo ou de uma amiga e escolher partilhar, por exemplo, por WhatsApp, por Facebook, aquele artigo. Quando faço, aquilo que eu estou a dizer ao meu amigo ou à minha amiga é: tu és importante para mim, eu lembrei-me de ti hoje. Uma das coisas que resultam desta proximidade regular, desta demonstração regular de interesse, é invariavelmente o reconhecimento de que há sempre alguma coisa que nós possamos fazer pelos outros. Ou seja, há sempre escolhas que nós podemos fazer e que vão ajudar a melhorar a vida dos nossos amigos. Há alturas em que um amigo pode ficar sem carro e nós tomamos a iniciativa de lhe dar boleia.
Há alturas em que nós nos damos conta de que ele ou ela está a passar por uma fase mais difícil no casamento e nós vamos escolher ser o ombro que está lá para ouvir os desabafos daquela semana. E às vezes nós vamos conseguir melhorar a vida da outra pessoa com gestos tão específicos quanto traduzirmos um currículo, traduzirmos um documento qualquer para uma língua que nós dominamos e o nosso amigo ou amiga não domina. Quando conseguimos fazer cada uma destas escolhas com a genuína intenção de melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta, sem qualquer interesse subjacente, nós vamos efetivamente construir aqui ligações, nós vamos deixar a tal marca positiva na vida das pessoas que estão à nossa volta e é infinitamente mais provável que elas se lembrem de nós também de forma regular, é infinitamente mais provável que quando nós precisarmos, algumas destas pessoas também estejam efetivamente lá para nós. Além de tudo aquilo que já disse, e reforçando aqui a importância da consistência, há efetivamente aqui outras competências específicas e que fazem parte da tal inteligência relacional. Outra competência é sermos confiáveis. Não há volta a dar, ou seja, nós não podemos querer construir uma ligação sólida, sentir-nos próximos dos nossos amigos se não formos efetivamente pessoas confiáveis. O que é que isso quer dizer? Isso significa sobretudo que nós somos capazes de guardar um segredo quando um amigo ou uma amiga nos pede que o façamos. Isso significa que nós somos aquelas pessoas que vão basicamente fazer aquilo que prometem. Atenção a frases do tipo eu depois ligo-te no fim de semana. Às vezes são coisas tão simples quanto isso, ou seja, no fundo, mantermos aqui, honrarmos a nossa palavra, sermos capazes de fazermos exatamente aquilo com que nos comprometemos com os nossos amigos, vai deixar a tal marca positiva. Já aqui falei então da importância de dar em vez de estarmos apenas centrados no receber. Isso não tem só a ver com ligarmos para a outra pessoa para sabermos como é que ela está, em vez de ligarmos só quando precisamos de alguma coisa. Tem a ver com a capacidade de nos centrarmos efetivamente na pergunta: o que é que eu posso fazer pelos meus amigos? O que é que eu posso fazer por ele ou por ela neste momento? E escolhermos fazê-lo de uma forma absolutamente desinteressada. Construir relações tem muito mais a ver com o que nós temos para dar do que com o que nós temos para receber. E aquilo que nós constatamos invariavelmente é que quanto mais damos, mais nós recebemos. Outra competência específica tem a ver inevitavelmente com oferecer apoio nos momentos de aflição. Não chega ir mostrando interesse regular, não chega convidarmos regularmente as pessoas para virem à nossa casa, para festejarem connosco, o que quer que seja. É importante que tenhamos a capacidade de dar o corpo às balas quando a outra pessoa está efetivamente triste, quando está frágil, quando está vulnerável e que não fujamos, no fundo, do sofrimento. Há poucas coisas na vida que nos liguem mais aos nossos amigos do que os momentos em que estamos em profundo sofrimento. Quando as pessoas que gostam de nós mostram que estão lá para nós, quando nos sentimos mais aflitos, quando estamos em maior sofrimento, nós vamos efetivamente sentir-nos muito próximos delas. Outra competência específica associada aqui à inteligência relacional é a capacidade de nos revelarmos de forma autêntica, de forma vulnerável. A autenticidade e a vulnerabilidade são essenciais à construção de uma relação baseada na intimidade, aqui na intimidade emocional. Algumas vezes aquilo que acontece, e sobretudo em função das nossas inseguranças, das nossas lacunas em termos do amor próprio, aquilo que acontece, dizia eu, é que nós acabamos por assumir uma máscara de super-homens, de super-mulheres. A verdade é que nenhum de nós tem interesse em construir ligações com super-homens ou com super-mulheres. Essas são relações plásticas, não são relações reais. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós ambicionamos é efetivamente conhecermos mesmo a pessoa que está à nossa frente, sabermos mesmo quem são os nossos amigos, conhecermos também as suas vulnerabilidades, as suas falhas, as suas imperfeições, os seus medos. Então, quando nos revelamos por inteiro, é efetivamente muito mais provável que nós construamos ligações significativas. As pessoas que gostam de nós não vão gostar de nós apesar das nossas vulnerabilidades, vão gostar ainda mais de nós por causa das nossas vulnerabilidades.
Outra competência específica, outra forma de nos mantermos próximos dos nossos amigos é partilharmos os momentos positivos da nossa vida. Mas partilharmos mesmo, ou seja, no fundo é ligarmos a um amigo ou uma amiga para dizermos: não imaginas o que aconteceu na minha vida, ou gostava de te convidar para estares presente no momento A ou no momento B. Ou enviarmos uma mensagem de telemóvel, mas uma mensagem personalizada, ou seja, porque é efetivamente muito diferente agarrarmos no nosso telemóvel e termos lá uma SMS ou uma mensagem no WhatsApp em que aquela pessoa nos diz: olá, fulano de tal, se calhar até nos trata aqui por um petit nom, um nome carinhoso qualquer, e descreve efetivamente aquilo que aconteceu. Isto é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é recebermos uma notificação no telemóvel em que, basicamente, aquilo que lemos é: fulano de tal identificou-te com mais 958 pessoas numa publicação do Facebook. Aqui nós não nos sentimos verdadeiramente ligados, nós não nos sentimos verdadeiramente especiais. Nós recebemos uma notificação, mas aquilo pouco ou nada acrescenta à nossa ligação àquela pessoa específica. Nunca é demais sublinhar que aqui a competência específica rainha, digamos assim, da inteligência relacional é efetivamente a capacidade de mostrar interesse de forma consistente. Vale a pena interiorizar esta mensagem. Sentirmos-nos rodeados de bons amigos não é definitivamente uma questão de sorte, é uma questão de prestarmos atenção às escolhas que estamos a fazer. Mantermos boas amizades, sentirmos-nos genuinamente amparados por amizades sólidas, tem sobretudo a ver com as nossas escolhas e dá trabalho.